Boa noite. Paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar aqui. Eu estava com saudade, já faz uns 3 meses, eu acho que eu não prego aqui. Mas não estava em disciplina não, amém? Eu tenho... Quem aqui conhece Davi, meu filho? Ele tem 1 ano e 8 meses agora. Ele é um garoto muito esperto. Quando o Davi estava com 1 ano, acho que 1 ano e 1, 1 ano e 2, alguma coisa assim, ele ainda não falava mamãe nem papai. Aliás, eu brincava de imitar o Pato Donald quando ele era menorzinho. E aí ele começou a falar um pouco assim, ó, papai. Ele queria, acho que imitar ali a brincadeira do Pato Donald. E aí levamos ele na fonoaudióloga. Quando chegamos lá, ela fez vários testes com ele, mandou alguns questionários para que os pais respondessem em casa. E assim a gente foi tentando entender ali o que é que se passava. Teve a esposa de um amigo meu que ela tem 4 filhos. Eles têm 4 filhos. Isso é porque vocês estão apressados. Eu tenho um que foi falar com 4 anos, a gente achava uma bênção, porque ele era bem quietinho. E aí a gente levou Davi e vários testes e aquela coisa, e ensina a babá como é que trabalha e tal. Né? Até que um dia a fonoaudióloga chamou a gente e disse, olha, pelos testes aqui, a comunicação dele está ótima. Eu pensei assim, deve estar errado nesse teste, né? Ela disse, inclusive, em alguns pontos está até um pouco mais avançado do que o que deveria para a faixa etária dele. Como é que pode, doutora, se ele não está falando? Eu disse, mas veja bem, a comunicação ela não é só a fala. A comunicação, ela é a fala, mas ela também são gestos, é como ele entende. E aí ela começou a mostrar algumas coisas. Ele sabe exatamente qual brinquedo pegar quando a gente fala, ele sabe exatamente o que estamos dizendo. Ele, enfim, todo o resto da comunicação dele está perfeita. Agora é exercitar um pouco a fonética, né, a fala, e ele vai falar. Aí eu descobri que existiam outras formas de comunicação, que não apenas o som, que não apenas a fala. Eu lembro que um dia numa consulta eu cheguei para ela e falei, doutora, tem perigo dele ser mudo? Né? Milena deu logo um grito em mim, né? Não, menina. Eu pensei, eu já vou ter que aprender aquela linguagem de sinais, né? Mas são formas de linguagem, de comunicação, de fala. E hoje, graças a Deus, ele já está desenrolando mais. Mas ali eu entendi que comunicação não é só fala. Comunicação são gestos, formas, atitudes que a gente faz que comunica para as outras pessoas aquilo que nós queremos. Eu tenho uma contagem. Alguns irmãos sabem disso aqui na igreja. Eu estou num processo ainda, é um processo longo mesmo, para me tornar cônsul da República Dominicana. E hoje, exatamente hoje, faz 191 dias que eu fui a primeira vez na embaixada. Aí você pergunta, como é que você decorou isso, Gustavo? É que quando eu cheguei na embaixada, eu pensei assim, meu espanhol não é lá essas coisas todas. O que é que eu fiz? Eu comprei uma lembrancinha para o embaixador. Presente abre portas, amém? Vou honrar um embaixador. E aí cheguei e entreguei logo o presente para o embaixador. Ele adorou, gostou, me abraçou. É um cara extremamente educado. Até que um outro cônsul me chamou assim, conversando, e falou, sabe aquele cara ali? Eu falei, sei. Quem manda mesmo aqui na embaixada é ele. Ele é quem manda os nossos papéis lá para o presidente da república. Enfim,
meu Deus, não trouxe o presente dele. E para completar, ele chegou e eu, tudo bem? A função dele é vice-ministro. É um pouco diferente do que é no Brasil. Lá a função dele é vice-ministro. Aí o vice-ministro, tudo bem? Aí ele disse assim: olá, aqui em la Embajada de la República Dominicana, unicamente hablamos em espanhol. E eu, com meu espanhol fluente, olhei e falei: ok. Ele estava brincando, graças a Deus. Mas eu me dispus a estudar espanhol depois desse dia, amém? E faz 191 dias hoje, graças ao Duolingo, eu sei disso. Mas algo interessante é que você pode estar dentro de um espaço e não usufruir de tudo que aquele espaço tem para você, porque você simplesmente não sabe se comunicar. Porque você não sabe ter a mesma linguagem. Outra vez, quem aqui conhece Tiago Brunet? Então, eu estava com ele e a gente estava recebendo o T.D. Jakes, um dos maiores pregadores do mundo atualmente. E não estava marcado isso, mas por uma questão ou outra, Tiago falou: vamos almoçar com o T.D. Jakes? Na verdade, o T.D. Jakes estava fazendo meio que um turismo lá no Rio de Janeiro, não estava na agenda dele isso, enfim, coincidiu. E quando chegou lá, o cerimonial já põe as pessoas que vão sentar, mas Tiago falou: Gustavo, senta aqui comigo. Eu sentei lá do lado dele. E a minha maior tristeza era, meu Deus, um dos maiores pregadores da atualidade. E eu só sei dizer: how are you? Então eu estava naquela mesa com alguém que poderia, em uma frase, melhorar muito a minha vida, digamos assim, mas eu não sabia me comunicar. Deus é tão bom que tem um tradutor. E o T.D. Jakes, extremamente humilde, começou a puxar assunto comigo. E antes ele ainda falou assim: speak in English? Eu falei: no. E aí ele disse: eu não gosto quando as pessoas não falam inglês, porque a gente vai passar o dia inteiro assim só. Brincou com isso, o tradutor fez, só que aí ele começou a me perguntar e a gente desenrolou. Mas se não fosse o tradutor, ou talvez se eu mesmo falasse, com certeza teria fluído mais. Se não fosse a humildade dele de falar comigo através de um tradutor, não teria fluído nada. Então você pode estar dentro de um espaço e não usufruir porque simplesmente você não sabe com que linguagem falar. O reino de Deus é dessa forma. Você pode estar no reino de Deus, mas se você não estiver fazendo e agindo a linguagem do reino de Deus, você não vai usufruir de tudo que o reino de Deus tem para você. Eu conheço pessoas que moraram fora um tempão, mas como só convivia com brasileiros, volta sem saber falar o idioma do local, porque simplesmente não praticou. E talvez não usufruiu de tudo aquilo que aquele lugar teria para eles. Então, não basta estar no reino. Tem que saber falar a linguagem do reino de Deus. E hoje eu vou trazer alguns pontos, 5 formas, 5 linguagens do reino de Deus. Questão de comunicação, existe um estudo de um psicólogo, o nome dele, eu posso estar errando, mas é Albert Mehrabian, alguma coisa assim. Mas eu já tinha escutado falar disso. Já falei sobre isso para pessoas até no meu negócio, mas não sabia quem tinha feito, mas foi esse cara. E ele descobriu que 7% do que as pessoas entendem, apenas 7% é da palavra, é da fala. 38% é o tom de voz. E 57% é a linguagem corporal. Olha que coisa. A linguagem corporal. Então, quer dizer que não basta que eu saiba falar, eu preciso ter entonação de voz, eu preciso ter gestos.
Exatamente, para que as pessoas entendam é isso. Imagina eu chegar, Milena, eu te amo. Misericórdia, né? Imagina se tu amasse desse jeito. Não é? Meu amor, eu amo você. Totalmente diferente. E no reino de Deus é dessa mesma forma. Nós precisamos entender a linguagem do reino. Quem aqui é cidadão do reino de Deus? Se você é cidadão desse reino, é preciso que você entenda essa linguagem. E a nossa linguagem, os nossos gestos, a nossa forma de ser, de agir, muitas vezes vai contrário ao mundo que nós vivemos hoje, porque nós falamos uma outra linguagem. A linguagem do mundo, a linguagem natural, ela nos incentiva a várias atitudes, reações, ações e formas de agir que não combinam ou não falam a mesma linguagem do reino ao qual nós fazemos parte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muito mais vale ser fluente no reino de Deus, amém? Então, eu comecei a entender que existiam várias formas de linguagem. Você já viu o policial militar falando em rádio? Só eles entendem, né? Aquele QAP, QSL, um monte de código que só eles entendem. Já viu rádio amador? Eu lembro de um amigo meu, que o pai dele tinha um rádio amador no carro. Há 20 anos atrás, sei lá, ou mais. E aí ele tinha, tipo uma tabela que dizia o que é que falava, né? E aí a gente brincando no carro, ele pega o rádio amador e começa a falar. E ele estava falando os códigos. Só que eu não sei se pela entonação, o que aconteceu, alguém falou, por favor, saiam da rede aí, e falou outras coisas que não convém aqui dizer. E a gente ficou olhando um para o outro, como que ele descobriu se a gente está falando tudo que está aqui? Porque embora saiba o que dizer, não é a mesma linguagem, não é o mesmo tom. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Olha que coisa. Ele fala a linguagem, mas nem assim vai usufruir do reino. É muito, eu não quero dizer complexo, mas é muito forte a forma que Deus entende os gestos dos seus filhos. Sabe, uma das coisas que mais dificultava Davi iniciar a falar era porque a gente entendia todos os gestos dele. Então, às vezes, só em apontar eu já sabia o que ele queria. A mãe e quem convivia com ele da mesma forma. Só em um gemidozinho dele eu já sabia, ele já quer que troque a música. Embora ele não falasse, eu o entendia. E quantas vezes na nossa caminhada cristã é dessa forma, a gente não consegue nem orar. Mas Deus nos entende. Porque Ele é Pai. Afinal de contas, eu não preciso de eloquência para falar com o meu Pai. Davi, ele não precisava escolher as melhores palavras para que eu entendesse. Ele quer trocar a música. Ele quer descer da cama. Ele quer água. Eu simplesmente o entendia. E as pessoas que estavam com ele também. Terminou que atrapalhava um pouco isso. Então, embora muitas vezes Deus saiba o que você quer, Ele espera que você fale. É por conta dele? É por conta de quem? De nós mesmos. Embora Deus saiba que você precisa de um emprego, Ele sabe ou não sabe? Está todo mundo precisando mesmo? Quem estiver precisando, Deus sabe que precisa de um emprego. E por que Ele não dá logo? Porque Ele precisa que você fique fluente na linguagem. Ele precisa que você entenda a linguagem do reino. Ele precisa que você fale. Ele está com saudade da oração. Ele precisa que você ore. Às vezes eu sei
que Davi está me chamando. Porque eu não sei como é, mas tudo sobra para o pai. Né? Se põe uma roupa nova, vai mostrar para o papai. Se pintei o cabelo dele, vai mostrar para o papai. Se quer brincar, vai chamar o papai. Eu adoro isso, gente. Eu falo isso e não dá licença do humor, tá? Só que algumas vezes, Milena fala assim, se esconde do papai. E aí ele se esconde. E eu sei que é para eu sair de onde eu estou, deitado, no edredom, com ar-condicionado no 21, e lá no quartinho de brinquedo dele, procurar ele. Eu sei que é para fazer isso. Mas eu não vou logo. Porque eu fico esperando ele fazer assim, papá. Porque eu quero que ele fale. Porque eu quero ouvir a voz dele. Porque eu quero que ele pratique a fala. Porque eu quero que ele entenda que quando ele falar, eu vou chegar. Muitas vezes Deus não está agindo nas nossas vidas porque Ele quer nos treinar a nossa fala, treinar a nossa fé, treinar a nossa voz no mundo espiritual. Existem várias comunicações de jovens, que eu, apesar de muito jovem, não entendo mais. O que é isso, menino? Ele faz 6, 7. Elisa disse que não adianta ela ter neuropsicologia, tantas especializações, se ela não souber o que é aura. Eu achei que era alguma coisa mística, eu digo, misericórdia. Essa adolescência está perdida mesmo. Esse negócio de áurea. Não sei nem se é áurea mesmo, é aura. Mas eles se entendem, porque eles se comunicam assim. Por mais feio que seja. Né? Se comunicam assim. Uma vez eu recebi a incumbência de um cliente meu de abrir um banco digital para ele. Tive várias reuniões com esse pessoal de banco, de Faria Lima. E sabe com quem eu terminei fechando o negócio para abrir? Com alguém que sentou na mesa comigo e falou como quem estava falando com um bebê. Porque eu não entendia nada que o mundo financeiro falava. Até expressão em inglês, que nem existe em inglês, eles trazem para o português. E ele falava assim, eu vou te chamar para uma call. E eu não sabia se ele ia só me ligar, ou se ia ter um Zoom, ou se era pelo WhatsApp. Beleza, me manda a call. Até que chegou um cara e falou bem devagar. E explicou tudo e disse, é isso que você quer? Eu digo, é isso aí. Eu não só fechei negócio, como ele virou um grande amigo. Porque ele falou algo que eu entendia. Mas nós, como cristãos, precisamos entender a linguagem mais importante de todas, que é a linguagem do reino de Deus. E nós vamos hoje passear um pouco na palavra, mas 2 histórias serão o esteio, serão a base dessa ministração. Uma delas, aliás, as 2 vocês já conhecem, eu creio. Quem não conhecer as 2 histórias, pode procurar Igor e Elisa. Nós temos discipulado aqui na igreja, que é uma bênção. E aí você faz seu discipulado. Só que uma é mais conhecida, que é a de Davi e Golias. A outra tem alguns detalhes, também é conhecida, mas tem alguns detalhes que nós vamos acompanhar lendo na palavra. Tá bom? Então, Mateus no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8. Eu vou ler na NVI. A primeira linguagem que nós, como filhos de Deus, precisamos entender é a linguagem da obediência. Quando Davi estava levando mantimento
para os seus irmãos na guerra, ele estava obedecendo. Porque Davi ele podia ter dito assim: pai, se eu não sou bom para estar na guerra, eu também não sou bom para levar comida lá não. Não é? Eu vou falando assim e tem gente que vai se identificando, tipo assim, eu diria isso. Davi, você vai levar essa comida para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha? Ah, para levar comida eu vou. Agora para ir para a guerra eu não posso. Não vou não. Davi também podia ter dito assim: não, pai, é perigoso. Me deixa aí com as ovelhas. Negócio com guerra, não vou não. Davi podia ter dito assim: não quiseram me levar, aí agora o senhor quer que eu vá levar? Não, eles quiserem que casse lá, eles não são guerreiros? Mate um bicho lá e coma. A obediência, muitas vezes, ela vai contra a nossa vontade. Obedecer no bom é fácil. Obedecer quando vai contra a nossa vontade é outra coisa. Alguns historiadores dizem que Davi ele era filho bastardo. E que ao encontrar soldados, era normal que o filho bastardo fosse humilhado, cuspido. Ele sabia que ia enfrentar isso tudo. Ele podia ter dito: eu não vou, pai. O senhor não sabe que eu gosto de ficar lá na malhada, lá na montanha, cuidando de ovelha, onde ninguém precisa me humilhar. Me deixe aqui. Mande um dos seus servos. E Jessé tinha servos? Tinha. Tanto que Davi chama um pastor para ir com ele. Vamos, aí vai os dois. Obediência. Linguagem de reino. Davi era obediente. E quando errava, ele era rápido em se arrepender. Muito bem. Em Mateus 8, no versículo 8. Vamos só contar rapidamente o que é que aconteceu. Aliás, é tão curto, vamos ler tudo. A partir do versículo 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro venha e ele vem, digo ao meu servo faça isto e ele o faz. Mas o que eu queria que chamasse a sua atenção é que no versículo 9, no iniciozinho, ele fala assim, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, embora como centurião ele deveria ter aí, e aí eu não sou bom, mas 100 homens sob seu comando, ainda assim ele estava debaixo de outras autoridades. A questão é que não importa no reino de Deus quão grande você fique, você sempre terá que se submeter a alguém. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu não sei até quando eu vou ter que estar servindo. Porque eu sirvo de todo o coração, eu amo fazer isso, mas eu não sei até quando eu devo continuar servindo. Eu falei até morrer. Mas por que isso? Porque o que pode acontecer é você aumentar o seu nível de servidão, querido. Mas quem quer ser o maior no reino de Deus vai ter que aprender a servir. Hoje você serve em um departamento, amanhã você serve em outro. Hoje você serve a uma pessoa, amanhã você vai servir a 10. Hoje você serve a 10, amanhã você vai servir a milhares. Mas no reino de Deus é assim. E embora o centurião fosse um homem com poder de mando, como a gente pode ver, e é geralmente isso que é destacado na maioria das pregações, nós percebemos que antes de tudo ele diz, eu também sou sujeito a autoridades. Então, uma das linguagens do reino de Deus é a obediência. E você vê que ele mostra que ele também obedecia a ordens. E por isso ele sabia dar ordens. Quando ele diz, eu sou sujeito a autoridades e tenho homens sob o meu comando. Eu obedeço ordem e eu dou ordens. Eu obedeço, por isso me obedecem.
Então, obediência é a primeira linguagem que nós vamos aprender hoje. Obedecer quando aquilo vai contra a nossa vontade. Obedecer quando vai contra os nossos pensamentos. Obedecer quando vai contra o que o mundo está dizendo. Isso é uma linguagem de reino de Deus. Eu simplesmente obedeço. Por quê? Porque Ele mandou. A gente vai ver mais para frente em uma outra linguagem a história de Isaac. Quando Isaac chega em Gerar, estava uma crise absurda. Estava uma seca de anos. E Deus fala, não sai daí. Eu não sei se você sabe, mas Abraão era um homem muito rico. Isaac era acostumado a muita abundância. Muita abundância é redundante, né? Ele era acostumado à abundância. Ao conforto da época. Mas Deus diz para Isaac, olha, fica aí. E ele obedece. Depois a gente vai ver o que aconteceu com ele. A viúva de Sarepta, ela chega e ela diz, olha, eu só tenho farinha e azeite. Vou fazer um pouquinho aqui, vou comer com meu filho, depois a gente vai morrer. Aí o profeta diz, faz primeiro para mim. Olha que loucura. Vai contra a natureza humana. Vai contra aquilo que é normal. Quantas vezes a gente não está servindo ao Senhor e pessoas dizem, faz isso, não é normal não. Como assim você faz isso? É dessa forma mesmo que tem que ser? É assim. Porque a lógica do reino de Deus não é a mesma lógica humana. E o que aconteceu com a viúva? Não faltou farinha, o azeite não acabou. Porque a obediência do nosso Deus não é castigo. A obediência é uma linguagem que traz para nós provisão. A obediência ao Senhor não é um fardo. Pelo contrário, a obediência ao Senhor na linguagem do reino dos céus traz para a gente paz, poder e provisão. Abraão obedeceu sem questionar. Subindo o monte, Isaac olha e diz, pai, a gente tem lenha, tem fogo, tem o machado, mas está faltando o cordeiro. Isaac olha e diz, Abraão que olha. Abraão olha e diz, Deus proverá. Deus não só proveu o cordeiro, como ele confirma a aliança com Abraão naquela noite. Como ele reafirma que a descendência dele seria multiplicada na terra. E libera sobre Abraão uma bênção geracional, que atingiu Isaac depois, que atingiu Jacó depois. A obediência, por mais doída na carne, quem está no presente e no futuro, que é o Senhor, ele sabe que a obediência trará uma recompensa. Você nunca obedecerá ao Senhor de graça. Se a gente soubesse como é bom obedecer a Deus, nós seríamos obedientes por interesse. Porque eu sei que quando eu obedeço, no mínimo eu estou sendo livrado de alguma coisa. Quando nós obedecemos ao Senhor, no mínimo livramento você está tendo. Obediência, ela gera acesso e provisão. Quando Davi obedece seu pai Jessé e vai levar a comida, ele ganha o acesso para aquele momento que mudou a sua vida. Porque se ele não tivesse ido, ele não teria visto Golias e tudo aquilo que você já sabia aconteceu. A segunda linguagem que nós vamos entender hoje à noite é a linguagem da honra. E a honra, querido, ela se materializa. Não adianta você dizer que honra alguém quando você não obedece a essa pessoa, quando você não planta na vida dessa pessoa, quando você não fala isso para essa pessoa. A linguagem da honra, ela requer ações correspondentes.
Quando você honra o Senhor, como diz lá em Malaquias, com os teus bens, com a primícia de sua renda, é porque você precisa materializar a honra a Deus. Davi, ele já aprendia honra com o próprio pai Jessé. Se a gente for ler lá 1 Samuel 17, você vai ver que Jessé chama Davi e diz: olha, eu quero que você leve esses pães para os seus irmãos, mas esses aqui entregue aos comandantes dele. Olha que coisa. Quando era criança, a gente passava férias, muitas vezes lá na casa de tia Liana. Liana ali, ó. Todo mundo conhece ela, né? A gente ia para João Pessoa, né, Elisa? E ficava lá. Durante a semana voltava todo mundo, ficava só a gente lá e tal. Eu, André, enfim. E vez ou outra, eu notava que as empregadas da casa, elas estavam me tratando melhor. Aí depois eu descobria. Era que nossa pastora ia sem ninguém ver e dava dinheiro para elas. Olha o que é que Jessé fez. Leva esses pães para os teus irmãos. Mas esses pães aqui, entrega para os comandantes dele. Isso é honra. Quando a gente quer honrar uma pessoa, você precisa materializar isso, querido. Ah, como eu honro o Igor. Aí vejo o Igor lá no ponto de ônibus, não para nem para perguntar se quer uma carona. E que honra é essa? Né? A Elisa está rindo ali. Porque a honra, ela precisa ser materializada. E quando a gente vai entender que a honra é uma linguagem no reino de Deus, a gente começa a entender, por exemplo, por que é que Davi não suporta o nome do Senhor ser desonrado por Golias. Quando Golias começa a desonrar o nome de Deus, ele diz: quem é esse filisteu, incircunciso filisteu, para vir contra o exército do Deus vivo? Aquilo sobe uma ira nele, porque está desonrando o Senhor. E aí a gente volta lá, vai lá para o Novo Testamento. E Jesus diz: eu irei curá-lo. O que é que o centurião diz? Eu não sou digno de recebê-lo. Eu não tenho nem como te honrar ainda agora lá. Eu não tenho tamanho, eu não tenho estofo, eu não sou digno de receber você. E o centurião não era do reino, mas sabia falar a linguagem do reino. Ele nem era, mas ele entendia quem era Jesus. Ele obedeceu Jesus. E ele honrou Jesus. Ele já fala em poucos versículos duas linguagens do reino de Deus: obediência e honra. Em 3 versículos ele já mostra que obedece ao Senhor e que honra o Senhor. Ele diz: olha, eu não sou nem digno de te receber. Onde não existe honra, o reino de Deus não se manifesta, querido. Se vocês não honrassem a palavra que sai de mim agora, vocês já teriam saído daqui. É ou não é? Mas porque existe a honra de ouvir, a palavra de Deus pode se manifestar na sua vida de forma viva e eficaz. Porque você não honra Gustavo, você honra a palavra. Porque tem pessoas que sabem muito mais Bíblia que eu. Mas não é por Gustavo, é pela palavra. A gente não, nesse momento, a nossa honra é com a palavra que é ministrada. Mas quando você quer honrar uma pessoa, você tem que materializar isso. E Davi, ele aprendia isso com Jessé. Jessé, Davi, meu filho, leva isso para os teus irmãos, mas isso aqui entrega aos comandantes dele. Você acha mesmo? Eu sou o comandante. Aqui são
os filhos de Jessé, que me manda excelentes presentes e pães. Querido, é humano. Quem que vai para a linha de batalha, linha de frente, morrer logo? Os filhos de Jessé? Vai não. Ah, Gustavo. Provérbios fala isso. Provérbios diz que nós devemos dar os presentes para que as portas possam se abrir. A Bíblia diz, Provérbios fala que o presente aplaca, a palavra aplaca a ira, mas que o presente, quando indo na frente, ele faz quem está vindo com raiva de você, baixar a raiva. Essa versão é a minha, mas está lá. A forma como você honra Deus e as pessoas revela se você entendeu ou não o reino. Quando você não honra as autoridades, vai ficar difícil do reino de Deus se manifestar na sua vida para que você também cresça em autoridade. A Bíblia diz que nós vamos melhorando de degrau em degrau, de glória em glória. E se você quer crescer e ser honrado, você precisa começar honrando as pessoas. Se você quer que o reino de Deus se manifeste na sua vida com honra e te elevando, comece a elevar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos tratar a todos como se fossem superiores a nós. Porque isso é uma linguagem do reino, é honrar. O centurião, olha que interessante isso. Quem estava doente era um servo do centurião, ok? Ele podia ter pedido para algum servo dele dizer assim: olha, chama lá Jesus, diz que sou eu que estou chamando, traz ele aqui. É normal isso. Chegaria um mensageiro lá: olha, uma autoridade aqui, o centurião está querendo que você vá lá na casa dele. É melhor ir, porque senão ele vai lhe conduzir. Não existia direitos humanos, essa coisa toda, naquela época não. Mas o centurião sabia com quem estava falando. Senão, não, eu vou lá. E olha que interessante, quando o próprio centurião vai, ele está honrando não só Jesus, mas ele está honrando o servo. O servo estava onde? Na casa dele. Se isso não é honrar, eu não sei mais o que é. O servo estava na casa do chefe. E pior, doente. E você sabe que doença naquela época não é como hoje não, né? Gripe, põe a máscara. Não, ninguém sabia o que era exatamente. Ele é paralítico e doente. Mas estava na casa dele. É porque no reino de Deus é assim, o maior honra o menor também. Essa é a nossa linguagem que o mundo não entende. Como assim o maior honrando o menor? Essa é a linguagem do reino que o mundo não entende e jamais vai entender. O servo estava na casa do centurião. Amém? Vamos correr. Nossa terceira linguagem, que nós vamos aprender hoje à noite: plantar e colher. É a lei da semeadura. Essa é uma linguagem, querido, que o reino dos céus entende e que todo reino que existe vai entender. Porque aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Lá em Gênesis, no capítulo 26, vamos abrir lá, Gênesis 26, no versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Guarda isso aí. Aí agora vamos para o versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Se a gente for ler aqui o versículo 3, o 2 diz assim, ó: o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito,
procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Mas Isaac poderia estar ansioso e ter dito assim: Deus, como que o Senhor quer me dar essa terra? Terra seca, terra que não produz nada, a terra está numa crise, igual quando meu pai enfrentou essa crise há anos atrás. Eu não vou ficar aqui não. Ou então assim, ó, já que o Senhor me deu, deixa aí, mas enquanto está nessa seca, deixa eu procurar outra. Às vezes Deus nos promete algo e você diz, amém, eu recebo. Mas enquanto não chega, deixa eu ir fazendo outra coisa. Parábola das virgens, né? Termina secando o azeite. Enquanto essa bênção não se manifesta, Deus, que você me prometeu, me deixa tentar por conta própria. Enquanto não se manifesta, deixa eu tentar manifestar por conta própria. O que é que Isaac faz? Ele fica na terra. E a Bíblia diz que ele planta. Duas linguagens do reino ele usa. A obediência. Ele obedece e fica. E a segunda linguagem, ele planta. E a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1. E que tudo multiplicou. E que ele ficou riquíssimo. Ele não plantou baseado no ambiente que ele estava. Ele plantou baseado na obediência que ele estava tendo. É porque muitas vezes Deus vai mandar você ficar em lugares que parece seco. Mas se você plantar sobre essa obediência, você vai colher. Pedro tinha pescado a noite inteira. Jesus disse, então joga do outro lado. Tá bom. Sob a tua palavra lançarei as redes. Eu vou obedecer segundo a tua palavra. Eu vou jogar a rede segundo a tua palavra. Isaac plantou segundo a obediência que ele tinha em Deus. Numa terra seca. Irmão, se você não plantar, em momentos difíceis, você nunca terá uma colheita extraordinária. Se você não plantar quando tudo diz para você não semear, você não vai colher de forma extraordinária. E o que é isso? Dias atrás eu mandei plantar lá no meu sítiozinho milho. Por quê? Porque está na época. Lá para junho eu vou ter. É milho, viu, amado? Se eu plantei milho, vai ser milho. Então, em junho eu vou ter? Glória a Deus. Quem não falou, não vou mandar não. Eu vou ter milho. Mas é uma colheita ordinária. Porque ela está na ordem natural. Ela está no curso natural. Planta em abril, colhe lá para junho. É normal. Agora, se eu planto em outubro, colho em janeiro, a maioria das pessoas não vão ter milho. Eu vou ter. Isso é uma colheita o quê? Amém. Extraordinária. Então, se você quer colher o extraordinário, eu vou dizer para quem não pegou. Se você quer colher o extraordinário de Deus, plante quando o natural disser para você não plantar. Se quer colher de forma extraordinária, vai ter que plantar no tempo extraordinário de Deus. Vai ter que obedecer Deus. Vai ter que honrar pessoas. Vai ter que falar a linguagem do reino. Porque se você não fala a linguagem do reino, você vai sentar na mesa. Vai ter toda a bênção lá, mas você não sabe nem pedir o que comer. Porque você não fala o idioma. O ambiente não era favorável para que Isaac plantasse. Mas Deus prosperou onde ninguém prosperava. Porque quem só planta no tempo bom faz mais do que a sua própria obrigação. Mas
obediência, ela vai contra os princípios naturais. Talvez o princípio natural de Isaac não fosse ficar em Gerar, fosse procurar uma outra terra. Ah, não. Aqui em Gerar, com essa seca toda, eu não vou conseguir cumprir tudo aquilo que Deus prometeu a meus pais, Abraão e Sara. Mas quem disse que era ele que tinha que cumprir? Se a promessa foi de Deus. Tá bom, eu fico. Mas o Senhor prometeu. Era tão ruim a terra, que ele não diz nem que a esposa dele era a esposa dele. Ele fica com medo. Olha que loucura. Meu Deus, como é que eu vou ficar numa terra que eu não posso dizer que minha esposa é minha esposa? Ele diz que é irmã. Aí depois, um abençoado vê ele fazendo carícias na esposa e diz: você não disse que era... Mas você não disse que ela era sua irmã? Mas eu fiquei com medo de alguém me matar para poder tê-la. Olha que terra terrível que Deus mandou Isaac ficar. Irmão, se você quer viver o extraordinário de Deus, se prepare para ter que obedecer o extraordinário também. Tudo aquilo que for mais difícil e que requerer mais de você, a bênção vai ser maior. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. 2026, esse mês foi o mês mais atribulado da minha vida. Eu acho que é porque a pastora está fora junto com o pastor, não estão orando por mim. Só pode. Só pode ser isso. Quando eles chegarem, eu vou pedir um gabinete. Tudo. Inclusive, eu não ia pregar hoje, na escala era outro dia. Mas quando a gente começa a obedecer, até doer a carne. Ah, eu não quero, mas eu vou. Eu não posso, mas eu faço. Porque é segundo a tua palavra que eu vou lançar essa rede. Ah, querido, eu não tenho dúvida da colheita. Porque primeiro você planta, depois Deus move o ambiente. Primeiro você joga a rede, depois Deus manda os peixes. Quarta linguagem, linguagem do amor. O centurião, ele estava agindo em amor para com o seu servo. No reino de Deus, querido, amar não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo que eu amo fulano. Não, querido, você não sente, não. Amar é um mandamento. Amai-vos uns aos outros, é uma ordem. Aí olha que interessante. O centurião, fora do reino, mas ele fala fluente tudo aquilo que espiritualmente move o reino de Deus. É que isso são leis universais. Deus faz cair chuva sobre o justo e sobre o injusto. Aí tem gente que está no reino, mas não fala nada que é do reino e diz: Deus não olha para mim. Querido, tu não obedece. Toda semana você tem um plano diferente. Olha, quem muda muito de plano é porque não está ouvindo a voz de Deus, tá? Já viu gente assim? Uma vez um cara chegou para mim e falou: irmão, o que é que eu faço assim? Ele não é daqui não, tá? É de fora. Aliás, 99% dos exemplos que eu dou é de fora. Aqui não tem isso. Mas ele chegou para mim e falou: não sei, porque essa minha empresa também não está dando certo. Eu falei: claro, fulano. Quase que eu disse o nome da bênção. Claro, fulano. Eu te conheci e você vendia consórcio. Hoje você está vendendo seguro. Aliás, já vendeu seguro. Hoje você está vendendo empréstimo. Eu não sei para que eu vou te procurar. Se eu comprar um consórcio hoje, amanhã tu não vende mais consórcio, tu já está vendendo outra coisa. Aí quem vai me atender na minha dúvida? Né? Por que Luciana é minha gerente de banco? Porque desde que eu me entendo, por gente ela é gerente. E muito boa, por sinal. Então, para onde ela vai, eu vou. Né? Você tem que ter constância. Mas o centurião, voltando. Eu estou falando isso porque quem muda muito de plano é porque não está
obedecendo a voz do Senhor. Porque Deus não vai fazer você ficar tonto, irmão. A linguagem dele não é essa. Uma das linguagens dele é perseverança. Ele quer que você persevere. Também não é para ser teimoso, né? Porque Deus já disse que não é, e você não, eu estou perseverando. Tá, não, você está sendo teimoso. Porque Deus já mandou você sair. Tem uma palavra para alguém aqui essa noite sobre isso, sabia? Deus já mandou você sair. E você acha que está perseverando. Não é perseverança, não. É desobediência. Davi não entra na batalha para provar que ele era corajoso. Ele entra porque ele ama muito Deus e o povo dele e diz, ele não pode estar falando assim da gente, não. Ele não pode estar falando assim do meu Deus, não. Ele entra na batalha confiando em Deus e por amor a Ele, por amor ao nome de Deus, por amor ao povo de Deus. Amar é uma linguagem do reino. Se baterem na sua face, você oferecer a outra. Isso é amar. Quantas coisas poderiam ser evitadas na nossa vida se a gente cumprisse essa linguagem? Tem muitas outras. Vai ficar para uma próxima pregação. Tem a linguagem do perdão. Que quanto mais comunhão você tiver... Quem aqui já fez muito tempo aula de outro idioma? Eu fiz. E isso não me fez fluente. Só que quando às vezes você viaja para um lugar, ou quando você começa a falar com alguém aquele idioma que você já estudou muito, parece que você vai lembrando, não é assim? Você diz, meu Deus, vou viajar, não sei nem dar bom dia. Aí você chega lá e começa a falar, né? Em inglês meio Joel Santana. Mas você fala. Começa a lembrar porque você está praticando. Você está praticando. Quer ser fluente no reino de Deus? Tem que praticar. Porque quando a gente não está muito fluente, eu digo isso por mim. Quando é para eu andar em amor e tem um mês que eu não estou andando muito em amor, querido, já saiu de quinta marcha com freio de mão puxado? É a mesma dificuldade. Porque eu não estou fluente mais naquilo. Porque você tem que estar praticando as linguagens do reino, praticando a obediência, praticando honra, praticando o plantio, praticando o amor. A quinta e última, eu já passei meu tempo. A quinta e última linguagem é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é olhar para a realidade e interpretá-la de acordo com a palavra de Deus. Fé é sobre a palavra de Deus lançar as redes. Porque fé, ela move o coração de Deus. Fé, ela impressiona Deus. Mateus 8:8. Mateus 8:8. Vamos voltar lá para o centurião. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. É aí que confirma que o servo estava na casa dele, tá? Porque primeiro ele diz assim, olha, o servo está em casa, paralítico e muito doente. Aqui ele diz, se Jesus disse, vou curá-lo, ele diz, não sou digno de receber você debaixo do meu teto. Aí vem a parte B do versículo. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra. A fé, ela não pode ser na geopolítica. A fé não pode ser nos jornais. A fé não pode ser no nosso entendimento, porque isso não é fé. Isso é conhecimento, isso é análise, é qualquer coisa menos fé. A fé é na palavra. Olha, eu não sei porque esse exame está dizendo isso, mas a palavra não diz isso. Olha, não era para eu fazer essa oferta agora, porque minha planilha de Excel não está dizendo isso. Mas a palavra diz que é para eu
plantar no tempo extraordinário, se eu quiser ter uma colheita extraordinária. Olha, pela fé é que eu estou interpretando essa situação, e na palavra é que eu vou lançar a rede. Olha, Jesus, eu já pesquei a noite toda. Quantas vezes na nossa vida nós estamos com áreas que nós poderíamos nos ajoelhar e dizer: olha Deus, olha Jesus, eu já pesquei a noite toda. Olha, quanto ao meu trabalho, eu já pesquei a noite toda. Quanto ao meu casamento, eu já pesquei a noite toda. Quanto aos meus filhos e aos meus pais, eu já pesquei a noite toda e não veio nada. Mas Jesus está dizendo: lança a rede. E você vai dizer: olha, pela fé na tua palavra, eu lançarei a rede. Por que é que Isaac plantou num tempo tão ruim? Porque ali ele fala, naquela passagem, uma terceira linguagem do reino de Deus: fé. Porque a fé, ela vai contra as circunstâncias. Olha, é uma terra seca, é de um povo violento que você tinha até medo de dizer que ela era sua esposa. Ok, mas eu tenho uma palavra. Ah, mas por que você está insistindo nisso? Por que você está fazendo isso? Por que você ainda ora por isso? Ah, querido, eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra, irmão, tem tudo. Quem tem uma palavra tem provisão. Quem tem uma palavra tem paz. Quem tem uma palavra tem paz. Guarda isso. Se você tem paz, você tem uma palavra. Ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que o normal é você retroceder, é você mudar a linguagem, é você falar de outra forma, é você fazer outra coisa. Mas se você tem uma palavra, sobre essa palavra, lance as redes em nome de Jesus. Aleluia.